E aí pessoal, começamos mais um vídeo aqui da série do Setup JJ. Dessa vez vamos tratar sobre uma ação que é do mercado financeiro norte-americano, dos Estados Unidos, tá? Que tem gerado muitos questionamentos aí. Uma situação que começou na quinta-feira passada agora, dia 9, né? E já teve desdobramentos muito fortes na sexta-feira. E a segunda-feira é esperado muita coisa e tem muita expectativa, tá? Então hoje vamos tratar de estudos do SVB, né? Silicon Valley Bank, no Setup JJ. Essas são nossas redes sociais, né? Lembrando sempre que nós tratamos principalmente sobre mercados financeiros, leitura em geral e coisas positivas para a nossa evolução, sempre, né? É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativos. Eu não atuo como analista de valores e nem comercializo análises, tá? Tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais que eu compartilho aqui de forma totalmente gratuita, tá? Para que a gente possa crescer junto e sempre, né? O Kaizen, o crescimento, o desenvolvimento contínuo, né? Essa é a tela do Setup JJ, né? No qual vocês sabem que eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço, né? No qual o objetivo da gente é apurar o como, quando, onde, o porquê, com o objetivo de obter o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos, ou seja, alta performance no mercado financeiro, tá? E o slogan do setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela detalhada do Setup JJ, né? No qual nós trabalhamos, todos sabem aqui, com esses indicadores, ou seja, essas engrenagens do nosso relógio suíço, que dá a hora certa, dá o timing, né, para compra, para venda, ou simplesmente não fazer nada. Nós temos mais de 100 vídeos aqui na nossa playlist do Setup JJ, no nosso canal. Existem vídeos explicando cada indicador desses, quem desenvolveu o indicador, o porquê da calibragem, a forma única que nós utilizamos cada indicador desse e o conjunto, né? Temos vídeos explicando detalhadamente cada coisa, inclusive o JJ Index que nós desenvolvemos a partir do PVT, tá bom? O Fibonacci, temos vídeos de Fibonacci do chefe, né, do Marco Aurélio Rossi, Triple Screen, né, do Alexander Elder, as figuras gráficas, principalmente com base no livro do Thomas Bukowski, né, Encyclopedia of Chart Patterns, né? Ou seja, enciclopédia de padrões gráficos, Candlestick, a partir principalmente de Steve Nielsen, Greg Morris, Stephen Bigelow, tá? Movimento de preços, tá? Análise técnica em geral, desde Muneriza Roma, Charles Dow e tantos outros seguidores de tendência, inclusive Trend Following, né? Price Action, né? Principalmente com base em Al Brooks, e a gente lembra sempre que a principal peça de qualquer setup somos nós mesmos, né? Nós aqui abordamos muito a coisa do tripé, né? Que é a disciplina emocional, que é a disciplina técnica e a disciplina física, tá bom? Sempre falamos de tomar sempre cuidado com as nossas raízes, tá bom? Vamos nessa. Essa tela a gente sempre está deixando aqui nos nossos vídeos, tá? É a tela da dinâmica do Fibonacci, ou seja, os prováveis caminhos que o preço percorre a partir do traçado do Fibonacci. Como falamos, temos vídeos aqui explicando como traçar um Fibonacci, a questão dos níveis do Fibonacci, e essa aqui é o caminho provável, né, do rio do preço a partir desses níveis gerados após o Fibonacci na tela, tá? Eu quero trazer primeiro aqui uma história para vocês conhecerem o que é o SVB, né? O SVB, o Silicon Valley Bank, ou o SVB Financial Group, né? O ticker SIVB, tá bom? Ele foi fundado em 17 de outubro de 1983 e foi liquidado agora nessa sexta-feira, tá? Dia 10 de março de 2023, ou seja, uma empresa, um banco de 39 anos, quase 40 anos de atividade, né? Foi fundado em 1983 em San José, na Califórnia. Em 1998 concluiu seu IPO, Initial Public Offering, né? Ou seja, oferta inicial de ações, né? Abriu capital em 1988, né?
5 anos depois da abertura. Forneceu capital de risco para Cisco Systems em 1990, naquela fase, né, da bolha.com. Em 1995 mudou sua sede de San José para Santa Clara, também na Califórnia. Em 97 abriu uma filial em Atlanta, né? Atlanta, se vocês não sabem, é a cidade da Coca-Cola, né? Onde tem a matriz da Coca-Cola mundial, tá? Foi lá que começou com o Alex Pemberton, né? E a matriz continua na cidade de Atlanta, tá? E de março de 99 a março de 2000, suas ações dispararam de $20 para $70 uma ação. Ou seja, subiu em um ano, essa ação subiu uns 500% aqui, né? Após o estouro da bolha.com, né, que foi em 2000, suas ações despencaram 50%. Ou seja, devem ter caído de 70 para 35. Eu confesso que não fui olhar o gráfico lá, tá? Em 2004, abriu subsidiárias em Bangalore, na Índia, né? E em Londres. Em 2005, em Pequim e Israel. Ou seja, se internacionalizou, né? Em dezembro de 2008, recebeu aporte de $235 milhões do Tesouro dos Estados Unidos por meio do Troubled Asset Relief Program, ou seja, o Programa de Alívio de Ativos Problemáticos. 2008, para quem não sabe, foi o ano da crise do subprime, né? E o Tesouro dos Estados Unidos fez aporte em muitas empresas lá, tá? Praticamente estatizou muita empresa lá com esses aportes de dinheiro para salvar, né? Que foi uma quebradeira generalizada, né? O Tesouro dos Estados Unidos recebeu $10 milhões, tá? Em dividendos do Silicon Valley Bank. E em dezembro de 2009, o banco, ou seja, um ano depois, né, o banco recomprou as ações em circulação e warrants detidos pelo governo, financiando-os por meio de uma venda de ações de $300 milhões, tá? No Brasil a gente chama, né, de oferta primária, oferta secundária. A oferta secundária é quando as ações são vendidas com o objetivo de comprar a participação de um outro sócio, né? Oferta primária é quando a empresa vende ações com o objetivo de investimento na atividade, tá? Isso é no Brasil, tá? Nos Estados Unidos eu preciso aprender ainda, apesar de já estar movimentando lá. Em 2011, o banco ajudou a financiar mais de 30 mil startups. Ou seja, a partir daí, o banco começou com essa característica, tá? De banco de startups. Tem sido chamado muito a atenção, tá? Desse problema do SVB, do Silicon Valley Bank, ou SVB Financial Group, por conta dessa questão das startups, porque ela pode atingir algumas startups brasileiras. Eu não vou citar o nome dessas startups aqui, porque ainda não se sabe o real efeito em cima dessas startups, e a citação de uns nomes desses pode prejudicar as coisas, pode movimentar coisas de mercado, apesar de eu não ter essa exposição de popular assim, né, na internet nem nada, mas eu prefiro informar nomes e tudo de empresas a partir do momento que a gente tem uma segurança maior sobre a real intervenção ou interferência de um evento desses nessas startups, tá? Mas se vocês verem na internet, tem nome de várias, inclusive em sites aí, até dos Estados Unidos e tudo, fintechs e por aí vai, tá bom? Em novembro de 2012, o SVB anunciou uma joint venture 50%, ou seja, uma sociedade com o Shanghai Pudong Development Bank, ou seja, SPDB, um banco chinês, né, para fornecer capital para startups de tecnologia na China. Em julho de 2015, uma joint venture foi aprovada pela China Bank Regulatory Commission, ou seja, a Comissão de Regulação Bancária, né, chinesa, para operar renminbi, RMB. Para quem não sabe, renminbi é o nome verdadeiro da moeda chinesa. Eu vou trazer aqui na frente uma explicação, tá? Essa licença permite que uma joint venture forneça produtos e serviços bancários a seus clientes na moeda chinesa local. Segundo o próprio banco, em 2015, o Silicon Valley Bank prestou serviços bancários e financeiros para 65%
das startups, né? Tá aqui, meus amigos, renminbi, ou nas suas formas, né, portuguesas, renminbi, né, chinês tradicional, tá aí, renminbi, traduzindo, quer dizer moeda do povo, tá? O símbolo monetário tá aqui, né? Esse é o símbolo monetário da renminbi, né? Que a gente conhece como yuan. Esse é o nome que a gente sempre vê aí quando vai atrás de yuan, né? De cotação, é CNY, né? É a moeda oficial da República Popular da China e é distribuída pelo Banco Popular da China, tá? O yuan, né, que a gente conhece, é o nome popular pra gente no mundo, tá? Quase no mundo inteiro é chamado de yuan, mas na China, renminbi, tá? Moeda do povo, né? Na forma portuguesa, yuan, significado circular, é uma unidade de conta, né? Enquanto renminbi é o nome da moeda, tá? Mas o termo é também utilizado para designar a moeda chinesa em geral, especialmente em contextos internacionais. Eu preciso colocar mais algumas informações aqui antes de falar do colapso do banco, tá? Para quem não sabe, o Silicon Valley Bank é um dos grandes bancos, é um grande banco estadunidense, tá? Não sei se eu posso chamar de um dos grandes bancos, mas não é um banco pequeno, tá? Para vocês terem ideia, ele participava da carteira teórica do SP500, tá? Ele estava no S&P 500 ali, né? Então, para vocês terem ideia do tamanho dessa empresa que fechou as portas de quinta para sexta-feira, né? Teve um problema, a gente vai ver aqui a história do colapso. Vamos lá. Colapso. Em 9 de março de 2023, ou seja, quinta-feira passada agora, as ações da SVB Financial Group, né, ticker SIVB, Silicon Valley Bank, despencaram mais de 62% depois de a empresa propor uma venda de ações para reforçar seu balanço patrimonial, que havia sofrido uma perda de 1,8 bilhões de dólares, né? Ou seja, isso aqui abriu um sinal mais do que amarelo para muitas empresas, né? De perdas na venda de títulos do Tesouro. Ou seja, o banco estava operando com o seu capital de giro. O que é capital de giro de banco, pessoal? É o dinheiro que a gente deposita lá, que cada um de nós depositamos. E aí o que acontece com o sistema bancário como um todo, né? O banco recebe depósitos de todos nós, né, que colocamos nosso dinheiro lá, e esse recurso está lá a curto prazo, né? E ele opera muita coisa a longo prazo, e aí existe um problema de liquidez aí. O que acontece? Se todo mundo quiser tirar o dinheiro do banco, ele não tem a liquidez para devolver o dinheiro para todo mundo, porque esse dinheiro está movimentando em título de tesouro, em outras empresas, em empréstimos, ou seja, ele pega um dinheiro que ele deve devolver de forma líquida, né? Na maioria das vezes a captação dele é assim, né? De correntistas e tudo, em teoria, e ele aplica esse dinheiro às vezes em títulos que não tem resgate imediato, né? Principalmente até pelo tamanho também da mão de um banco e tudo, né? Da mão operável, né? Então, começando aqui de novo, né? As ações despencaram mais de 62% que a empresa propôs a venda de ações para reforçar o balanço patrimonial, que havia sofrido uma perda de 1,8 bilhão de dólares de perdas na venda de títulos do Tesouro, devido ao aumento das taxas de juros. Após a notícia, várias empresas de capital de risco, incluindo Founders Fund, Corature Management e Union Square Ventures, aconselharam suas empresas de portfólio a sacar seu dinheiro do SVB, contribuindo para a corrida aos bancos. Então é isso. O banco tinha vários depósitos ali. A partir da divulgação do balanço dele, com esse prejuízo gigantesco, as empresas de research ou de administração de fundos e tudo, aconselhou seus clientes a resgatar o dinheiro do banco. E essa corrida aí gerou a insolvência do banco, tá bom? No dia seguinte, dia 10 de março, ou seja, sexta-feira passada agora, o banco foi fechado pelo Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia, né?
como falamos ali atrás, o banco tem sua sede em Santa Clara, né? Começou em San José, mas transferiu-se para Santa Clara, na Califórnia, né? Alegando falta de liquidez e insolvência. Ou seja, o que isso significa, pessoal? Muita gente foi tirar seu dinheiro do banco lá e o banco não tinha o dinheiro para devolver, tá? O regulador estadual nomeou o Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, né, FDIC, como receptora. Ou seja, o FDIC vai administrar a massa falida e vai pagar aquele... Lá também existe um sistema, como no Brasil, né, do seguro bancário, com um valor mínimo lá para os pelo menos que cobre alguma coisa dos pequenos correntistas, tá? Grandes correntistas aqui vão amargar muito prejuízo, e aí um dos problemas que pode se transformar numa coisa sistêmica, né? O sistema financeiro pode sofrer coisas muito pesadas, e aqui com o resto do meu texto vocês vão entender o porquê. O FDIC transferiu os depósitos segurados para uma nova instituição, o Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Tá? A falência do Silicon Valley Bank foi maior que qualquer banco desde a crise financeira de 2008, a crise do subprime, e a segunda maior da história dos Estados Unidos, ficando atrás somente da quebra do Lehman Brothers. Gente, Lehman Brothers, para quem não sabe, em 2007 e 2008, era um dos bancões dos Estados Unidos, tá? Junto ali com Bank of America, com com outros que a gente conhece aí, né? Para vocês terem ideia da dimensão desse problema agora, tá? O Silicon Valley Bank não é um banquinho, tá? Ele é um bancão que quebrou agora e que pode trazer muitas outras empresas, além de financeiras, startups, como falamos, é possível que algumas startups brasileiras sejam prejudicadas aí, tá bom? Não vou citar o nome delas nesse primeiro momento, porque eu não sei qual está e qual não está, eu não quero fazer injustiça, né? Porém, tomem cuidado, tá? Amanhã, segunda-feira, vai ser um dia de muita corrida aí, né? Muita coisa está sendo esperada aí, né? Do desenrolamento disso aí tudo, tá bom? Então vamos lá, né? Estudos do Silicon Valley Bank, SVB, no Setup JJ. Essa é a tela, né, do gráfico mensal, me perdoem aqui, do gráfico mensal do Silicon Valley Bank, né? Como falamos, é um banco que foi aberto em 1983, 39 anos de atividade, quase 40, faltavam poucos meses, né, para completar 40 anos de vida esse banco, né? Ele tem seu histórico aqui, né? A gente vê, né? Sofreu aqui na fase da pandemia, tá vendo? E voou, né? Onde ele bateu o topo histórico dele aqui, ó, né? Topo histórico em 764 dólares e 88 centavos, tá vendo, ó? Aqui por volta de 2022, tá vendo, ó? Né? Daqui para frente ele só derreteu. E aí vocês veem, pessoal, que nada acontece do dia para a noite, né? Um banco não cai de uma vez só. O problema não acontece assim, no estalar de dedos, tá bom? Essas coisas vêm e tem sua história, tem seus avisos, e o gráfico, como dizia Charles Dow, desconta tudo, né? Aqui tem demonstrado, tá bom? Bem, o banco foi fechado, né? Se vocês verem, ó, as médias móveis de 27, de 9 já estavam apontadas para baixo. A de duzentona aqui, flat, né? A gente vê os níveis de Fibonacci, em como é que funciona a nossa ferramenta, ó, parou no 111, tá vendo? Bandas de Bollinger abertas, dando volatilidade para queda, MACD 18 vendedor e crescente, né? Olha o aumento do volume vendedor, não de hoje, ó, de sempre, tá vendo aqui, ó, né?
de um ano para cá, ó, né? Avisou a regressão da a média aqui, ó, o JJ Index. O C650 também avisou, ó, a regressão à média aqui, rompendo a 200 para baixo, tá vendo? Depois virou para venda, olha aqui, ó, aqui, né? E o JJ Index aqui também, né, no mesmo lugar, ó, aqui, ó, rompendo a média de 50 para baixo, o PVT, ó, tá super sobrevendido agora, né? E o C650 vendido, tá? Indo para o gráfico semanal, né? A gente observa aqui, ó, né, que após a crise da pandemia, ó, né, depois do fundo da crise da pandemia, ó, o banco foi catapultado, né, o valor das ações dele, ó. Claro que nunca sobe em linha reta, como sempre falamos, ó. Impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção e por aí vai, ó, né? Tá bom? Até o seu topo histórico, que é aqui, ó, né? Ou seja, o topo histórico dele é 764 dólares e 88 centavos aqui, né? Nesse ponto aqui, ó. Se vocês observarem, o que aconteceu aqui, ó? C650 voltou da linha do 200 para baixo. O JJ Index, olha o PVT voltando para dentro da banda de Bollinger, né? Olha os avisos, né? O preço rompeu a média de 9, chegou a voltar, quase que fez um topo duplo aqui, né? Tentou recuperar, as médias se cruzaram, ó. E olha a decadência, olha a queda, né? Olha a queda. Fez o filé mignon, né, desse fibo amarelo, que é o fibo em cima do gráfico mensal, bateu no 23, tá vendo? Segurou, voltou para o 76 desse fibo azul, tá vendo? E aí veio a queda, né, meus amigos? Esse aqui é o gráfico semanal, esse aqui é o candle, esse Marobozu aqui, ó, é o candle dessa semana passada, agora que na quinta e sexta-feira foi a debacle do banco, né? Onde, curiosamente, ele parou aqui no 111, tá vendo? Tá vendo? Curiosamente, né? Entre aspas. Olha o volume vendedor, o tanto que cresceu, tá? JJ Index mais do que sobrevendido, né? Já vinha de venda lá de trás, né? Chegou a dar sobrevenda, voltou para dentro da banda de Bollinger. Olha aqui o sinal da banda de Bollinger. Aqui vocês veem que o setup JJ, ele funciona com qualquer ativo em qualquer mercado do mundo, tá bom? Nós estamos analisando aqui uma companhia listada na Nasdaq, tá bom? Nos Estados Unidos, um banco norte-americano, né? Que trabalha mundialmente, tem filiais, se eu não me engano, são 20 e poucas filiais pelo mundo, tá? Além do próprios Estados Unidos, né? E a gente vê que o setup funciona com um ativo assim também, tá bom? O interessante também é demonstrar isso aqui, tá? A gente vê que o C650 também operou vendido, ele chegou a tentar dar uma recuperada aqui, bateu quase na região aqui do zero, né? Onde ele fez essa regressão à média e a queda final, né, dessa semana agora, estamos falando do gráfico semanal do SVB Financial Group, né? Ou Silicon Valley Bank, né? Vamos para o gráfico, indo para o gráfico, olhar agora o gráfico diário, né? Tá aqui, ó. A gente vê já a linha de tendência de queda, né? LTB, linha de tendência de baixa. Quando a gente olha um gráfico diário, a gente está olhando mais ou menos os últimos 12 meses, né? Então, fica claro que as ações do banco não começaram a cair hoje. Temos inclusive gap down aqui, tá vendo, ó? Aqui tem outro gap, aqui mais gap, e aqui esse gap que ultrapassa 30% de queda, só o gap, tá bom? E essa aqui é a queda da sexta-feira, ó, né? Esse é o candle da sexta-feira com esse Marobozu, tá? E olha o volume como é que virou vendedor, né? Se a gente for ver, ó, JJ Index estava sempre vendedor aqui, e agora está mais do que sobrevendido, do mesmo jeito que o C650 está mais do que sobrevendido, né, meus amigos? Tá? Essa é a situação do gráfico diário de SVB Financial Group, né? Indo para o gráfico de 60 minutos, a gente vê, ó,
uma relativa consolidação aqui, né, que passou um bom tempo. A gente vê aquele gap que nós mostramos, né, de mais de 30, quase 32%, tá, se eu não me engano, esse gap aqui, né, que é o gap da abertura, né, da sexta-feira, tá bom? E a queda final aqui do banco, onde eu falei que paramos aqui no 111 desse Fibo, né, do Fibo azul, tá vendo? O volume vendedor cresceu bem, né? JJ Index mais do que sobrevendido, ou seja, como é que a gente vê que o JJ Index está sobrevendido? Quando o PVT rompe a banda de Bollinger de 50 períodos para baixo, né? Quando rompe para cima, a banda de Bollinger é sobrecomprado, tá? O indicador dá sinal de compra quando o PVT rompe a média de 50 para cima da compra, quando rompe a média móvel aritmética de 50 para baixo da venda, tá? O C650 também ultrapassou níveis aqui de mais do que sobrevenda, tá? Voltou um pouquinho, até porque ficou um candle final aqui, ó, um martelinho aqui. Vamos colocar uma lupa aqui para a gente dar uma olhada nele, ó. Ficou um martelinho maroto aqui, não sei qual o objetivo disso, se é uma regressão à média, o que foi, mas sempre há alguém que tem uma esperança, né, e tal. E o mercado gira em torno dessas pessoas, né? Quando a força dessa esperança está maior, talvez o mercado é levantado, sei lá. Alguém decidiu ir contra a maré aqui com muita força e não sei se fez boa coisa, né? Mas é isso, tá? Esse é o gráfico de 60 minutos. Então, indo para o contexto do ativo, meus amigos, a gente observa aqui que nada acontece do dia para a noite assim, em mercados financeiros. É muito difícil uma coisa, posso dizer talvez algumas coisas como o Joesley Day, tá? Que aconteceu do dia para a noite. Fora isso, um banco, principalmente um banco tão grande, mas muito difícil até um banco pequeno, mas um banco tão grande ele não dá um sinal de uma vez só e fale, tá? Ele já vinha com o histórico dele de queda perene há mais de um ano, ó. Né? Quem não olhou isso, quem não olhou o aviso, né, deve estar pagando muito caro agora, tá? Ó, 12 meses, só queda, tá vendo? 12 meses só queda. Até que veio o tiro fatal, né? O tiro de misericórdia aqui, tá? Esse foi o contexto de Silicon Valley Bank, né? É um banco que já vinha avisando há um bom tempo a queda. Chegou a testar o fundo aqui, ó. Né, a gente não observou aqui, não falamos lá no gráfico semanal, mas ele está aqui, ó, a gente não chegou a romper o fundo aqui antes não, ó. Porém com a queda final, né, ó, olha que curioso, né, chegou a esse fundo anterior aqui, ó, né, aqui lembrando que quando a gente olha o gráfico semanal a gente está olhando os últimos 4 anos, né, de variação do ativo, tá? Então, é isso aí, tá bom? Espero ter trazido para vocês talvez alguma visão do que muita gente possa não comentar sobre o SVB. Se achar alguma coisa mais interessante para trazer, eu devo trazer mais algum vídeo sobre esse ativo, SVB. Mas foi interessante e importante porque a partir daqui vocês veem que o setup JJ funciona com qualquer ativo em qualquer mercado mundial, tá bom? São gráficos, é movimento de preços e são cálculos de probabilidade, né? Cálculos estatísticos, tá bom? A democracia pouco significado tem sem uma igualdade econômica aproximada e sem um sistema educativo que tenda a promover a tolerância e a firmeza de espírito. George Orwell, 1984. Não te irrites com o curso das coisas. Elas te ignoram a irritação. Como é absurdo e estranho o espanto com alguma coisa que possa acontecer nesta vida. Marco Aurélio, Meditações. É isso aí, meus amigos. Nas artes marciais a gente sempre fala que a gente tem que estar preparado para a luta, né? E não preparado para determinado golpe, para alguma coisa, porque esse tipo de expectativa faz a gente relaxar com relação a um golpe novo. Então a gente precisa estar pronto para a luta na vida e no mercado financeiro também, tá bom? Cuidado com o viés de achar que vai subir ou que vai cair, né? A gente pode ter sim
um estudo e saber que a probabilidade é de cair. Mas se não cair, a gente tem que estar preparado, tá? Com programação de gerenciamento de risco, com gerenciamento de lucros, com saber ser flexível na hora que tem que ser, tá? Deus não muda o destino de um povo até que o povo mude o que tem na alma. Maomé. É isso aí, né? No vídeo passado eu falei sobre a arta, né? Que é a riqueza, né? A riqueza vem do espírito também, vem da alma, né? O dinheiro é mais consequência e por aí vai, tá? É acidentada a estrada que leva às alturas da grandeza. Sêneca. É isso aí, meus amigos. Nada vem de graça, né? Tudo é conquistado a partir de muito esforço, muita disciplina. A gente sempre fala das raízes aqui, né? Você não pode viver um dia perfeito sem fazer algo para alguém que nunca vai poder retribuir. John Wooden. É isso aí. Eu acredito que tenho feito minha parte, tá bom? Façam a de vocês também. Não custa muita coisa, tá? Custa, mas não é assim, né? Vale a pena, tá bom? Vocês todos valem a pena para mim aqui. Cuidem, por favor, de suas raízes sempre, tá bom? Com boas raízes cultivadas, com imersão, estudo, equilíbrio, disciplina, autocrítica, com a crença que é possível, com humildade, perseverança, gratidão, paciência, a habilidade de fazer boas escolhas, com atitude vencedora, a gente conquista sim a consistência do sucesso, tá? Muito obrigado a todos, meus amigos. Espero ter trazido algo de valor mais uma vez para vocês aqui, tá? Que vocês possam ter boas perspectivas sobre o mercado financeiro, sobre a vida, como analisar as coisas, como ver talvez de uma forma simples, porém correta e completa, né? Para tomar a decisão certa, tá? O objetivo aqui nada mais é do que dividir o pouco que eu sei com alguém que precisa, com alguém que quer, que está interessado e que quer crescer também, da mesma forma que eu também quero e preciso crescer na vida, tá? Como ser humano, como trader e tudo mais. Muito obrigado a todos. Água fura pedra. Os